Bomba, Gonê acaba de pedir a prisão domiciliar do Bolsonaro. Deu um parecer nesse sentido e eu vou te contar agora quais vão ser os próximos passos e o que muito provavelmente vai decidir o Moraes sobre esse caso. Ministros e políticos em Brasília ficam desesperados com a delação de Vorcaro. Vai ser uma delação a jato. A promessa de uma delação tramontina. Como assim, Deltan? É uma delação que vai ser um corte rápido. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Aliados de Vorcaro garantem que ele contará tudo em delação. É isso mesmo. Banqueiro estaria ciente de que sua situação se agravou e que não há espaço para colaboração seletiva. Em meio às tratativas sobre uma possível delação premiada por parte do banqueiro Daniel Vorcaro, aliados do empresário asseguram que ele responderá a todas as perguntas dos investigadores caso o acordo seja firmado. Segundo a apuração do comentarista político da Globo News, Valdo Cruz, interlocutores do dono do Banco Master afirmaram que ele até gostaria de uma delação seletiva. Entretanto, está ciente de que não tem outra opção senão entregar todas as informações, porque sua situação se agravou muito com o desenrolar das investigações. Relator do caso, o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal já indicou exigir que tudo seja esclarecido e que não há espaço para uma colaboração seletiva. O advogado de Vorcaro, José de Oliveira Lima, o visitou neste sábado e domingo para ajudá-lo a montar o seu plano de delação. Segundo a colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar, Lima afirma que seu cliente fará uma delação séria, ou seja, não poupará nomes. Pessoal, e outra notícia que acaba de sair, PGR diz a Moraes que é a favor da prisão domiciliar para Bolsonaro. Paulo Gonê deu parecer pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulados a favor de Jair Messias Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente cumpra prisão domiciliar humanitária. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, ressaltou que está positivada a necessidade de prisão domiciliar ensejada por cuidados indispensáveis, o monitoramento em tempo integral do estado de saúde do ex-presidente. Assim, Gonê considerou que, sem prejuízo de reavaliações periódicas do quadro clínico relevante e dos cuidados de segurança indispensáveis para a continuidade da efetiva aplicação da sanção penal. Abre aspas. O parecer é pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado em favor de Jair Messias Bolsonaro. Bomba, Gonê acaba de pedir a prisão domiciliar do Bolsonaro. Deu um parecer nesse sentido e eu vou te contar agora quais vão ser os próximos passos e o que muito provavelmente vai decidir o Moraes sobre esse caso. Algo que deve acontecer nas próximas horas ou no máximo em 2 dias. Veja bem, em primeiro lugar, qual é o passo a passo? O Gonê dá o seu parecer e o parecer dele vai ao Moraes. O Moraes então decide aquilo que ele vai fazer com o Bolsonaro. Se vai mantê-lo preso, onde já estava, ou se vai remetê-lo a uma prisão domiciliar humanitária. A tendência, meus amigos, é que o Bolsonaro seja remetido para casa, seja enviado para casa. Ah, mas isso é a sua opinião? Não, isso é uma análise. Veja, qual é a questão aqui? O Gonê, primeiro que nunca é perguntado sobre nada. O Moraes se acostumou a ignorar a PGR e o Gonê, dar as suas decisões sem perguntar nada para ninguém. Todo mundo sabe disso. Agora, ele perguntou para o Gonê. Segundo, o Gonê não é uma pessoa que confronte o Moraes. O Gonê não confronta, aliás, ninguém. Alguém me disse outro dia, o Gonê se comporta de forma cúmplice, vamos dizer assim, em relação ao STF. Não é verdade. O Gonê se comporta de uma forma servil em relação ao STF. Cúmplice está no mesmo patamar. Servil não está. E o Gonê não está. Ele é, hoje, uma pessoa que serve. É lamentável
lamentável dizer isso, mas é isso que é verdade. Serve aos ministros do STF, a quem ele deveria, inclusive, fiscalizar nesse caso Master. Mas o ponto é o seguinte, o Gonê jamais daria uma decisão contrária ao Moraes. Jamais o Gonê daria uma decisão que exporia o Moraes. E se por acaso a gente tivesse, como tinha até agora, o Moraes querendo manter o Bolsonaro preso, muito, mas muito difícil pensar que o Gonê iria constranger o Moraes com um parecer dizendo que o Bolsonaro deveria ir para casa. O Gonê não faria isso. Portanto, se o Gonê disse que é para o Bolsonaro ir para casa, é muito provável que o Moraes pediu que o Gonê dissesse isso no seu parecer. É muito provável que o Gonê tenha conversado com o Moraes sobre o que ele decidiria nesse parecer antes de o dar. Então, meus caros, o ponto é o seguinte, nunca o Gonê é acionado pelo Moraes, agora foi. O Gonê nunca confronta-se com os ministros. Agora, em tese, confronta-se, porque pede que o Bolsonaro vá para casa e até então o Moraes estava decidindo para que o Bolsonaro permanecesse preso. Se o Gonê deu esse parecer, é provável que eles tenham conversado e é muito provável que a decisão do Moraes seja no sentido de remeter o Bolsonaro para uma prisão realmente domiciliar. E aí o Gonê serve como uma espécie de âncora, o Gonê serve como uma espécie de reforço para o Moraes, para que ele dê essa decisão de remeter o Bolsonaro para casa. É o seguinte, né? O Moraes estava decidindo assim, vai preso, deve ficar preso. Como é que ele muda de uma hora para outra? Opa, aí ele precisa do Gonê. E aí vem a decisão do Gonê, dando a possibilidade do Moraes falar, bom, eu repensei porque teve um parecer da PGR, teve um parecer do Gonê que me trouxe novos elementos e agora eu decido em favor do Bolsonaro ser remetido, ser encaminhado para casa. Portanto, é a âncora que o Moraes precisava para mudar de ideia, para mudar de opinião. Repito, muito provavelmente o parecer do Gonê é um parecer combinado com o Moraes. E se é combinado, a decisão que a gente vai ter nas próximas horas, nos próximos dias, é de o Bolsonaro ser enviado, encaminhado para casa. Isso não é humanidade do Moraes. Isso é pressão da opinião pública, é pressão dos próprios ministros do STF que estavam já há bastante tempo forçando o Moraes a dar essa decisão. Porque se o Bolsonaro fosse remetido para a prisão, é capaz da vida do Bolsonaro se acabar na prisão. E aí, isso seria mais um escândalo, para além de todos os outros que o STF já está enfrentando. Seria mais uma crise dentro de um STF que já está completamente destruído pela crise do Banco Master. Por isso a pressão no Moraes para que ele mudasse de ideia e encaminhasse o Bolsonaro para casa. Repito, muito provável que seja isso que vai acontecer nos próximos dias e nas próximas horas. Claro, o Bolsonaro encaminhado para casa será calado e silenciado da forma que o Moraes puder, porque o Moraes não quer mesmo que o Bolsonaro tenha qualquer tipo de possibilidade de influenciar nas eleições desse ano. Virá com 1 milhão de cautelares para que ele não se manifeste, não fale, etc, etc. Mas, pelo menos, terá sua vida resguardada dentro da sua casa. Vamos aguardar a decisão do Moraes, torcendo para que essa minha análise esteja correta. Ministros e políticos em Brasília ficam desesperados com a delação de Vorcaro. Vai ser uma delação a jato. A promessa de uma delação tramontina. Como assim, Deltan? É uma delação que vai ser um corte rápido. O colunista Lauro Jardim revelou no Globo qual que é a expectativa do prazo para a delação do Daniel Vorcaro sair. E eu vou te mostrar tudo agora. Será que vai demorar ou será que vai ser rápido? E o que significa rápido? Eu vou te explicar agora que prazo é esse, como funciona tecnicamente esse processo, qual é o interesse da polícia, do Vorcaro em que isso aconteça rápido e o tamanho do desespero hoje em Brasília. Bora lá então para a coluna do Lauro Jardim. Olha aqui comigo, delação de Vorcaro caminha para ser rápida. Assim como nas CPIs, nas delações premiadas nunca dá para prever como e quando que elas terminam. Apesar disso, a expectativa de quem está envolvido no processo de delação premiada do Vorcaro é que transcorra de forma acelerada. Concretamente, entre a assinatura do acordo e a homologação, tudo possa se dar em cerca de 90 dias, ou seja, no fim de junho. A delação está sendo negociada com a Polícia Federal e com a PGR e terá que ser homologada pelo ministro do STF, André Mendonça.
Gente, para quem não acompanha as delações de perto, pode parecer que 90 dias é muito tempo, mas não é. Tecnicamente é um prazo muito rápido. Delações complexas podem levar meses só na fase de negociação. Depois, mais alguns meses entre assinatura, homologação, colheita de depoimentos. Veja que a Lava Jato ela teve delações que levaram mais de um ano entre o início das tratativas e a homologação final. Por exemplo, lembra do caso Odebrecht, que foi a delação do fim do mundo? Esse caso aí, essa delação demorou cerca de um ano. A negociação começou no primeiro semestre de 2016, ia falar 26, né? Mas já faz 10 anos, primeiro semestre de 2016. Aí os termos de delação foram assinados em novembro, a partir de novembro, e a homologação pelo judiciário, pela STF, aconteceu no recesso do final do ano, e a colheita dos depoimentos aconteceu ao longo de 2017. Então, por que essa delação do Vorcaro ela seria mais rápida? A coluna traz uma citação aqui reveladora de uma pessoa que participa das negociações. Acordo tem que ter timing. E nesse caso, não pode ser lento. E aqui vem o ponto político. A mesma fonte explica que Lula recentemente voltou a falar do caso Master dizendo isso aqui, ó. Não deixaremos pedra sobre pedra para a gente apurar tudo o que fizeram, dando um rombo de 50 bilhões de reais nesse país. E a análise aqui da fonte é clara, ó. O claro objetivo é de tirar do colo de Lula qualquer respingo do escândalo, a fala do Lula. Mas, será que isso aqui é verdade? Será que o Lula quer realmente que a delação seja rápida? Gente, não. É claro que não. Tá cheio de gente do governo Lula enrolada. E no que depender de Lula, ele empurra isso aí com barriga para acontecer depois da eleição. Mas a Polícia Federal vai estar trabalhando como nunca. E agora eu vou tentar revelar o interesse que a coluna não trouxe, que é o interesse real dessa delação ser rápida. Lá na Lava Jato, a gente dava tudo, gente. A gente trabalhava como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque eles sabiam que podiam destruir a operação da noite pro dia com uma canetada vinda do Supremo. Quem assistiu ao filme Polícia Federal, A Lei é pra Todos, aquele seriado também sobre a Lava Jato, vai lembrar daquela cena icônica, quando tem os personagens da carceragem da Polícia Federal, todos presos, o Youssef ali preso, e eles começam a comemorar, foi pro Supremo, a gente vai ser solto. O nosso sentimento na Lava Jato é que a qualquer momento todo mundo podia ser solto e a operação anulada. Então a gente dava de tudo. É claro que agora está mais seguro com o André Mendonça como relator do caso Master, mas só Deus sabe o que pode sair de um julgamento que vá para a turma. A gente viu, analisei aqui com vocês o voto do Gilmar, dado aí sexta-feira, sobre a prisão do Vorcaro. E ele deixa a porta aberta para soltar o Vorcaro no futuro, para decretar nulidades. Então é natural que a polícia queira correr para trazer tudo à tona. O ímpeto, o ethos, a lógica, a ética de um policial federal, de um procurador da República da base que trabalha tecnicamente, é de buscar revelar tudo rápido, trazer à tona, punir os personagens antes que o sistema, e a gente sabe que o sistema garante a impunidade, entre em ação e destrua o nosso trabalho. Então a gente tem aqui dois interesses convergentes. O primeiro eu acabei de falar. Do lado investigativo, quanto mais rápido o Vorcaro entregar tudo, mais rápido se pode avançar nas investigações derivadas. Mas tem um segundo interesse na agilidade, que é o Vorcaro. Quanto mais rápido o Vorcaro entregar tudo, mais rápido ele pode conseguir evoluir para uma prisão domiciliar. Então, a gente tem dois interesses de rapidez, polícia e Vorcaro. Esse aqui, ó, do Lula, é mentira. Isso aí é bravata, isso aí é conversa para inglês ver, para ele querer dizer que ele é contra, porque ele sabe que o escândalo Master está atingindo o governo. Mas a verdade é, polícia e Vorcaro vão trabalhar rapidamente. E aqui a gente tem uma questão técnica muito importante, jurídica. Delação rápida não significa delação superficial. O acordo ele precisa conter todos os fatos, provas, nomes, todos. A diferença é que, em vez de Vorcaro ir contando aos poucos, ao longo de meses, ele vai organizar tudo de forma concentrada e entregar num prazo menor. Claro que aqui tem um fator, se o Vorcaro não quiser entregar tudo, a delação ela vai demorar tempo, porque a Polícia Federal vai segurar. A PGR deve segurar, tem que segurar, espero que segure também, para que ele entregue todos os nomes, inclusive, em especial, dos ministros enrolados. E como nós já revelamos aqui no canal, Vorcaro guardou tudo, mensagens, documentos, comprovantes. Então ele não precisa de lembrar das coisas do passado, ele tem um arquivo completo. Isso facilita uma delação rápida e completa. E daí agora você entende o desespero da classe política em Brasília. Moraes e Toffoli não devem estar dormindo à noite.
A delação do Vorcaro vai ser um corte rápido, vai ter um imenso impacto. O prazo de 90 dias nos leva ao fim de junho. Significa que antes do segundo semestre, antes das eleições, a delação do Vorcaro pode estar homologada, gerando desdobramentos concretos, buscas e apreensões, novas prisões, com impacto imenso nas eleições. Embora não seja o objetivo impactar as eleições, inevitavelmente vai impactar, porque a gente sabe que alto escalão do governo Lula está envolvido também com o Vorcaro. Então, gente, Brasília está desesperada. E Brasília desesperada traz um sopro de esperança e de justiça para todos nós, alegrando o nosso começo da semana. Essa questão do celular aí tem dado o que falar e é algo que deve pesar bastante nas investigações, principalmente, né? A gente viu que na apuração do Poder 360, inclusive, que alguns jornalistas tinham acesso a um número que era usado pelo ministro Alexandre de Moraes para se comunicar. Eles tinham acesso a um número que era usado pelo ministro Alexandre de Moraes para se comunicar ali com esses jornalistas. Então, é um celular do Supremo Tribunal Federal, né, que Alexandre de Moraes estava fazendo uso, possivelmente, por interesses pessoais. O quanto isso ainda deve pesar, principalmente daqui para frente, muitos consideram que esse sim é especificamente o batom na cueca. Eu vou voltar a repetir o que eu já disse aqui algumas vezes, aí depois eu comento isso. Basta os 139 milhões de reais de contrato com o escritório da família. A gente tem que sempre lembrar isso, porque o batom na cueca, na minha opinião, ele já veio a público, né? O Alexandre de Moraes já não tinha mais a menor condição de continuar no Supremo Tribunal Federal depois desse escândalo. E foi confirmado o contrato, né? E a emenda saiu pior que o soneto quando a sua mulher, dona Viviane Bastos de Moraes, tentou justificar essa montanha de dinheiro para fazer um negócio que a inteligência artificial faria quase de graça, ou, enfim, qualquer outro escritório, né, faria por uma pequena fração desse montante, sendo que ela agiu na área de compliance. Acho que não deu muito certo o que ela preparou, né? O Banco Master é alvo justamente de uma operação policial chamada Compliance Zero, né? Então, isso para mim já é escândalo suficiente, mas eu acho que vai vir mais coisa à tona, e está vindo. Esse uso do telefone não é brincadeira. É um uso de um telefone funcional, de instituição, né? Então, de novo, é mais uma vez aquilo que a gente se acostumou a ver com certa banalização no Brasil, que é a mistura do público com o privado. Você é ministro do Supremo, você tem direito a certas prerrogativas, você tem instrumentos de trabalho, pessoas, assessores, né? E você usa isso para fins pessoais, particulares. Por exemplo, o Flávio Dino pegar o carro oficial e usar para família circular no Maranhão, né, para ir a shopping, sei lá, fazer o quê. Então, isso tudo é corrupção. É que a gente banalizou isso. Isso já é normal, todo mundo faz. Não, isso é corrupção. Isso é transformar a coisa pública, a res pública, numa coisa nostra, numa coisa de máfia, num puxadinho da sua família. Impostos pagos pelo trabalhador brasileiro para fins pessoais. Nesse caso do telefone, claro que não é a grana que pesa, é exatamente a desfaçatez desse ministro, né, de ter ali um telefone oficial e que ele negou, né, vamos lembrar, porque ele disse que não foi para ele as mensagens, ele negou, aí tiveram que fazer um trabalho investigativo para provar que era dele o número, né, e ele recebeu mensagem no dia da prisão do Vorcaro, né? E aí, vai conseguir bloquear? Quer dizer, óbvio, né? Como disse a minha amiga Ana Paula Henkel no programa 4x4 ontem no domingo, eles não estavam combinando um jogo de vôlei, que é a especialidade dela, né? Era óbvio que era sobre a prisão. Então, para quem o Vorcaro mandou essa mensagem? Para alguém próximo do Alexandre, se não o próprio Alexandre, para algum assessor que tem acesso a ele direto. O telefone é do seu gabinete, o telefone é dele, né? É institucional e ele responde pelo número. Então, Mari, é escandaloso. É escandaloso. Eu só não quero fazer disso, né, um batom na cueca, um big deal, porque, para mim, a gente acaba ficando adormecido no Brasil com tanto escândalo, né? E a gente não precisa de mais nada do Alexandre de Moraes vindo à tona. Não precisa. Pode parar.
Não para, não. Deixa vir à tona que é bom, né? Para sempre estar alimentando que o sujeito é isso aí que é, né? Que já se mostrou. Um sujeito que se vendeu, corrupto mesmo, corrupto. Né? Se vendeu para um banqueiro fraudulento para tentar protegê-lo. Mas todo o autoritarismo, todos os abusos de poder cometidos pelo Alexandre, que fizeram ele merecer a lei Magnitsky na cabeça, né, por uma democracia sólida como a americana, tudo isso já era suficiente para esse sujeito não ter mais condições de permanecer no STF. Aí vem um contrato de 129 milhões de reais entre o banco da fraude de 50 bi, que o Lula tenta jogar no colo do Bolsonaro, mesmo com Lewandowski, Manteiga, o Toffoli, o Xande, todo mundo envolvido, ele tenta jogar no colo do Bolsonaro, né? Cara de pau tremendo. E a mulher depois confessando, porque ainda tinha gente na esquerda, a gente esquece disso às vezes. Tinha lá os veículos da esquerda dizendo, esse contrato não existe. Aí vem a própria Viviane e fala assim, existe sim, e foram esses os serviços prestados. E a coisa ficou mais escandalosa ainda. Então não precisamos de mais batom na cueca, porque senão daqui a pouco é uma cueca toda vermelha só de batom. O Alexandre de Moraes já está encrencado. Em qualquer país sério, esse sujeito já estava sentado no banco dos réus. No Brasil, ele decidindo o destino de Bolsonaro, que claramente precisa se tratar em casa. Né? Então, isso mostra a resiliência do poder desse tirano. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!